Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o significado do sim de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós ouvimos não por todos os lados, seja do mundo, do nosso inimigo ou até mesmo dos nossos familiares. Mas é importante lembrarmos que as promessas de Deus para nós nunca falham. Nessa reflexão, vamos explorar a importância de ouvir o sim de Deus em meio aos obstáculos e desafios que enfrentamos. Em 1 Samuel 17, 26 ao 51, a história de Davi enfrentando e vencendo o gigante Golias é narrada. O primeiro desafio que ele enfrentou foi a negativa da sua família, especificamente de seu irmão mais velho, Eliabe. Eliabe não acreditava que Davi tinha o potencial necessário para lutar contra o gigante e ainda o acusou de ter abandonado suas responsabilidades cuidando das ovelhas de seu pai para ir ver a guerra meramente por curiosidade. Davi respondeu a essa negativa da família apenas se defendendo e perguntando: "O que eu fiz agora?", mostrando que ele estava disposto a lutar e provar seu valor. No entanto, ele sabia que sua pergunta era muito mais do que isso e foi insistente em confirmar a situação. A lição que podemos aprender com esta história é que mesmo quando as pessoas próximas a nós, como nossa família, não acreditam em nós, não devemos desistir de nossos sonhos e objetivos. É crucial buscar a confirmação de Deus em nossas vidas e seguir o seu plano para nós, mesmo diante de negativas e obstáculos. Algo semelhante aconteceu quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Parece que sua família ignorava sua existência. Não foi apresentado por seu pai junto com seus 7 irmãos e somente quando o profeta perguntou que seu pai lhe mandou chamar, em Samuel 16, versículos 6 ao 13. No momento em que sua família dizia não, Deus disse que sim. As lutas na família de Davi não terminam por aí. Mais tarde sua esposa Mical também lhe diz que não poderia adorar a Deus em público, mas Deus dizia que sim, ele podia ministrar ao Senhor livremente. Depois o seu filho Absalão intentou contra o rei seu pai para lhe tomar o trono, 2 Samuel 16 versículo 1 ao 37, dizendo que não poderia ser rei, mas Deus disse que sim, Davi seria o rei de Israel. O segundo não que Davi ouviu veio por parte do rei Saul. Quando Davi se ofereceu para enfrentar o gigante Golias, o rei Saul lhe disse que era muito jovem para uma luta. Porém Saul disse a Davi: "Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade." A resposta de Davi foi seu testemunho de livramento de suas ovelhas quando eram atacadas por ursos e leões. Após a insistência de Davi em confrontar o gigante, o rei tentou ajudar-lhe dando a sua armadura, mas Davi não aceitou. Isso nos mostra que o não por parte da sociedade também pode vir de outras formas. Muitas vezes tentam nos adaptar aos modelos do mundo, ou que façamos as coisas de forma diferente às orientações do Senhor, além de tentar mudar nossa identidade em que fomos criados por Deus. Por isso Davi assumiu sua identidade pastoril e foi contra o gigante com seu cajado de pastor, sua funda e as pedrinhas lisas do ribeiro. Se você tem ouvido somente não por parte de sua família ou sociedade, continue servindo ao Senhor e crendo que Deus vai te ungir como ungiu Davi. Não precisa lutar contra sua família ou sociedade, mas apenas ore por eles e confie na resposta do Senhor. A insistência de Davi em enfrentar o gigante, apesar do não do rei Saul, é um exemplo de como não devemos nos deixar influenciar pela sociedade. Muitas vezes a sociedade tenta nos moldar de acordo com seus padrões ou nos fazer agir de maneira diferente do que o Senhor nos orienta. No caso de Davi, o rei tentou lhe ajudar oferecendo a sua armadura, mas Davi não aceitou e decidiu lutar com sua identidade de pastor, usando seu cajado de pastor, sua funda e as pedrinhas lisas do ribeiro. Este exemplo nos ensina a não nos deixarmos influenciar pelo não da sociedade e a mantermos a nossa identidade, criada por Deus, independentemente das pressões externas. Se a sociedade diz não, confie na resposta do Senhor e siga em frente como Ele lhe orientou. Não se deixe intimidar ou mudar por aqueles que não conhecem sua verdadeira identidade e propósito. O terceiro não que Davi ouviu veio do próprio Golias, que o olhou com desprezo e insultou sua pessoa e seu Deus. Golias amaldiçoou Davi em nome de seus deuses, mas Davi respondeu com fé ao gigante, afirmando que lutaria contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos.
Nesse momento, Davi colocou Deus à frente da batalha e recusou o não de seu inimigo, assumindo o sim vindo de Deus. Davi enfrentou o gigante, louvando e declarando a honra ao Senhor seu Deus, dizendo: Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele ainda afirmou: Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Com efeito, Davi venceu o gigante sem usar armas convencionais, matando-o com uma funda e uma pedra. Este exemplo de Davi nos ensina como devemos lutar contra o inimigo de nossas almas. O verdadeiro e único inimigo de um cristão é o nosso adversário, Satanás e seus demônios, como descrito em Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, precisamos aprender a lutar espiritualmente e não de forma carnal. Em resumo, devemos estar atentos ao sim de Deus e não darmos ouvidos aos nãos que recebemos de outras fontes. Como diz a Escritura, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Devemos ter confiança nas promessas de Deus e resistir às mentiras do inimigo, fazendo sempre a nossa parte e confiando na providência divina. Então, estejam preparados para ouvir o sim de Deus em suas vidas e vivam com coragem, fé e esperança. Obrigado por assistir, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.